crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de... Então, olha só, uma questão de conta, só que envolve estequiometria, envolve termoquímica, só que esse entendimento inicial dela era meio chatinho. A questão é a seguinte, ele quer saber a quantidade de etanol que a gente economizaria com o uso do veículo elétrico nesse mesmo trajeto. Sendo que a gente está falando da questão da poluição, da emissão de CO2. E aí, o que está falando para a gente lá no texto? Que a gente utilizando etanol, qual que é a liberação de CO2 do carro, né? Ele libera o equivalente a 2,6 mols de CO2 por 1 km rodado. Então, se esse carro vai rodar 1.000 km, ele vai liberar aproximadamente 2.600 mols de CO2. Da mesma forma, se fosse um carro elétrico, a liberação de CO2 por esse carro seria de 0,45 mols de CO2 para cada 1 km percorrido. E se esse carro fizesse uma viagem de 1.000 km, quanto de CO2 seria emitido? Então, seria uma quantidade de CO2 correspondente a 450 mols de CO2. E aí, no caso, quanto que a gente economizaria, quanto que a gente deixaria de queimar etanol para produzir essa quantidade de CO2 aí no caso, tá? Então seria a diferença do tipo, se o carro movido a etanol para percorrer os mesmos 1.000 km, ele lança 2.600 mols de CO2 na atmosfera, o carro movido a energia elétrica produz apenas 450 mols de CO2. Isso quer dizer que há uma economia, né? Ou então a gente deixa de poluir com 2.150 mols de CO2. Essa é a quantidade de CO2 que a gente deixaria de lançar. E aí, se eu deixo de lançar essa quantidade de CO2, quanto de etanol que eu economizo? Sacaram a pegada? De modo que, de onde que eu vou descobrir isso? Lá da reação. Qual é a relação estequiométrica entre o etanol e o CO2? Vamos fazer essa conta aqui. Eu sei que quando eu queimo 1 mol de etanol, de fórmula, né, C2H6O, eu lanço na atmosfera 2 mols de CO2. Eu tirei essa informação aqui do balanceamento, olha, 1 etanol para 2 CO2. De modo que, se a gente utilizar o veículo elétrico, a gente deixa de lançar na atmosfera 2.150 mols de CO2, a pergunta é, quantos mols de etanol a gente deixa de queimar nesse caso? A gente deixa de queimar 1.075 mols de
etanol. E a questão deu para a gente a massa molar do etanol. A massa molar do etanol está lá no texto, 46 gramas por mol. Então, quando eu deixo de queimar 1 mol de etanol, eu deixo de queimar uma massa de 46 gramas. E se eu deixar de queimar 1075 mols de etanol, que massa de etanol será economizada? X, tal que X dá exatamente 49.450 gramas de etanol. É o que a gente deixa de queimar. Como ele está querendo em quilo, mais próxima de letra A, 50 quilos. Beleza? Então, a conta não era tão difícil, o problema era pegar isso no início. Que para fazer o mesmo percurso, se eu usar o carro elétrico, eu vou deixar de lançar 2.150 mols de CO2. Automaticamente, quanto que eu economizaria de etanol? Beleza? Resposta, letra A.